você já sabe, estão comentando. Giro Cultural girou e parou aqui no Wave Studio. O programa de hoje a gente vai falar com o Leandro Rezende, com o Canjica também. Duas figurinhas carimbadas assim de Volta Redonda. Não sai daí, tá imperdível, na moral, no 36 do seu canal local. Giro Cultural tá de volta. No programa de hoje a gente vai falar com o Leandro Rezende, artista de CG, né, cara? Computação gráfica, cara que tá produzindo muita coisa legal. Cara, se apresenta, muita gente de Volta Redonda te conhece, já sabe um pouquinho assim de quem é essa personalidade. Mas conta um pouquinho da sua história. Massa. Fala aí. Então, filho de músicos, né? Minha mãe, muito mais conhecida que eu na cidade. Minha mãe é Yara Rezende, pianista. Conservatório de música. Já há mais de 30 anos aí na cidade, aí, formando vários profissionais aí na área da música. Meu pai também, Dário Simões, da banda Clave do Sol, toca na noite há muitos anos também, muito conhecido. Então foi inevitável que eu enveredasse para esse caminho da arte, né? Não necessariamente só a música. Mas comecei por lá mesmo, aí tive banda, passei por um período aí, toquei rock and roll, metal mesmo, por uns 5, 6 anos aí na cidade. A Another Face. A banda Another Face, isso aí, uma galera pô, muito massa, são amigos até hoje. E com 17, 18 anos, já muito envolvido nessa cena da música, eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD aqui no estúdio com o Canjica, né? Na verdade eu conheci ele através do Eldridge, que foi aluno da minha mãe. Eles estudavam, o Eldridge estudava lá na escola da minha mãe e aí comentou que tinha um estúdio. Eu afobadão, querendo ficar famoso, eu acho, né? Aquela história do garoto que quer ser roqueiro e tal. E procurei. Aí a gente fez uma gravação. Quando eu cheguei aqui, cara, eu acho que era nessa sala mesmo, né? A estrutura era diferente. A estrutura era bem diferente, era bem diferente, mas eu acho que era nessa sala. Era do meio ali. Era do meio, era a sala do meio. Quando eu vi o programa que era um computador que tava dando rec naquilo, que não era aquela estrutura que eu imaginava gigantesca de gravadora, assim, eu falei, esse negócio aí dá pra fazer, cara. Tá bem mais perto do que eu imaginava, mas engraçado que eu não tinha computador. Com 17 anos eu não tinha computador ainda não. Aí enchi o saco lá de casa, falei muito, consegui comprar um PC. Não era questão financeira, mas era questão de interesse mesmo. Eu não... E pô, também já não é. Naquela época o computador não era tão rápido assim pra se comprar, mas conseguindo comprar um PC bem simples. Aí instalei os primeiros programas. O negócio começou a se tornar mais dinâmico e tal. Comecei a entender como é que funcionava esse esquema de timbragem, o que era multipista, como é que funcionava esse lance de canais. E aí, pô, o computador só tinha um canal, tinha que gravar cada coisa por vez. Aí, até entender o que o metrônomo era uma coisa extremamente essencial para que o negócio se encaixasse na edição e tal. E no meio dessa história do áudio, quando você começa a postar esse tipo de conteúdo na internet, o visual começa a ser uma coisa necessária, porque você tem a capa do CD, ou você tem... Iniciou-se pela capa, né? Porque eu tinha gravado CD e precisava fazer uma capa. E eu, mão fechada, não. Eu faço. Eu vou desenrolar essa parada aí. Consegui fazer a primeira capa, a galera se amarrou e tal, todo mundo gostou bastante. E era mó chamar tênis, cara. Não era mó 7-1 nesse negócio de fazer gráfico. Só que a banda não deu certo, acabou que a gente acordou pra realidade, viu que eu não ia dar dinheiro, que a gente já tava gastando dinheiro, pagava pra tocar, acabava pagando pra tocar porque gastava com van, gastava com alimentação e o que recebia não chegava nem perto do negócio, então a gente desistiu. Só que a bagagem da banda, com esse negócio de ter que treinar pra
pra gravar e tudo mais, me trouxe uma escola do eletrônico muito forte. Eu falei, opa! Conhecimento não se perde, né? Não cara? se Uma perde. vez que você adquiriu, tá ali, tipo, só se adaptou pra nova realidade. Que era a música eletrônica. Começou a abrir umas portas, assim, não muito interessantes depois que eu fui enxergar, mas eram portas. E eu comecei a estudar bastante, eu conheci o universo do batistaca mesmo, aquela música eletrônica bem conhecida na noite mesmo e tal. Toquei em algumas festas, fiz algumas festas, produzi algumas coisas. E eu percebi que a diferença entre o que tinha acontecido com a banda e o que tinha acontecido naquele momento era justamente levar aquilo com um ar mais profissional e não só com aquele entusiasmo da fama, da adolescência. Assim. No momento que eu comecei a aplicar mais a técnica, me envolver mais num processo mais sério, eu comecei a ver que dava resultado. Então, me trouxe um ânimo pra arte. Eu falei, não, pô, pode dar certo. Pô, minha mãe trabalha com isso há tanto tempo, meu pai também, pô, não é algo... Não passei fome, né? Tipo... eu não passei fome, então, pô, rola de fazer isso, dá pra gente trabalhar com isso. No meio dessa história eu comecei a fazer malabares, cara. Nada a ver, porque música, mas na peça eletrônica existe uma associação muito grande. É verdade. Sempre videozinho na internet você percebe, nas redes e tal, puderam fazer um... E aí, como eu aprendi essa técnica e precisava ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar em festa de formatura de 15 anos fazendo malabares. Exibição de malabares, cuspindo fogo, enfim. E no meio desse processo, eu vi uma estrutura que se montava e se desmontava com uma empresa que eu trabalhava, que era chamava Palácio de Cristal. Era uma estrutura toda em Q20, que são esses tubos de alumínio. E ele não tinha como apresentar aquilo para quem ele vendia. E no meio dessas buscas de conteúdo digital, eu já tinha visto falar sobre esse negócio de maquete 3D e tal. E eu meti a cabeça, como sempre, falei, eu vou fazer também. E fui direto com o dono, cara, maluco. No meio de uma apresentação, fazendo malabares, eu vi o dono na festa e ofereci o serviço pra ele como se já tivesse... Não, eu já sei fazer. Exatamente assim, cara. Aí fui, meti a cara. Baixei o programa, nem tinha um programa no computador, olha como que era usado. Baixei o programa, aprendi a fazer um negócio em papo de uma semana, que não era um processo complicado, porque tinha uns tutoriais que ajudavam bastante. Só que o trabalho não ficou de qualidade, a real é essa. Eu fiz uma maquete, fiz o que eu tinha prometido, mas com uma qualidade muito baixa. E aí eu tomei meu primeiro tapa pesado de luva, assim, do mercado, assim, quando o mercado começa a te ensinar as coisas. Eu levei o produto pra ele me pagou, tudo ok. Aí ele parou a reunião e falou, Leandro, é o seguinte, cara, eu tive com um cara lá de São Paulo, eu fiz uma reunião com ele, rápida, tá? E 2 horas depois ele me apresentou isso daqui. Cara, quando eu vi o vídeo, eu caí duro pra trás, mano. Toma aqui o seu dinheiro de negócio. Eu não sei nada, eu sou, charlatão mesmo, assim, eu tenho que estudar isso de verdade. Aí foi justamente no ano que eu casei. Tava no período que eu tava me casando. Quando eu me mudei com a minha esposa, eu passei em torno de 1 ano, cara, fechado dentro de casa, estudando aquilo, feito um louco. Mas muito, assim, muito mesmo. Aí baixei todos os tutoriais, investi tempo mesmo, estudava coisa de 12, 13 horas por dia, assim. A Paula que é testemunha disso, acompanhou todo esse processo bem de perto, assim. E 1 ano depois eu comecei a ter resultado, né? Eu comecei a ver que realmente eu comecei a aprender a manipular um pouco a ferramenta, não tanto, mas já não era aquilo que eu via que dava para fazer, mas já era alguma coisa bem próximo do mercado. E aí surgiu a oportunidade de atender alguns clientes da cidade, já de forma mais regular, assim. E o Rabu Gonzalez, que também é um conterrâneo, cara daqui de BR, viu esses trabalhos pela internet, que eu acredito que é o grande meio que está mudando todo esse formato de trabalho, que está facilitando muito isso. Ele me convidou para fazer uma produção lá. Eu trabalhei no clipe do Akira,
depois fiz uma produção publicitária com ele também. E logo depois, no Rio de Janeiro já, como sempre, de forma muito inusitada, eu entrei no Facebook de um dono de uma empresa e pedi uma oportunidade assim, de forma completamente aleatória. Cara, dá um Deixa eu emprego trabalhar aí. assim, completamente informal, não mandei currículo, não mandei nada, só mandei um link pra ele. Que era O meu portfólio, que o Rabu também tinha visto. Então, cara, eu vejo o portfólio. A galera curtia, né? E aí ele me convidou pra trabalhar. Quando eu cheguei lá, cara, eu fui entendendo aonde eu tava entrando, porque o negócio era muito sério. Em 15 dias, eu tive um problema sério dentro da empresa com o diretor do setor que eu tava. Fui embora e recebi a notícia que o cara tinha se demitido e que eu ia ser contratado no lugar dele, como diretor da equipe, assim, tipo. 15 dias. 15 dias, cara. Tinha entrado na empresa e a parada, blau, se montou assim na minha frente. Eu falei, que isso, cara, que loucura. Como é que eu vou tocar uma equipe com tantas pessoas e tal? E não tinha competência, nem conhecimento suficiente pra isso. Na verdade, eu enxergava um medo diante, assim, que era assustador. Só que a equipe que se formou lá, cara, me trouxe uma confiança muito grande, cara. E foi lá que eu aprendi a trabalhar em equipe, foi lá que eu comecei a ver que não dava realmente... Porque até então, era sempre muito ousado, eu vou fazer. E era muito eu. Quando chegou no Rio, o negócio teve que ser quebrado. Foi forçado a quebrar. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com as empresas de verdade, assim. Prestar serviço para a Sony, prestar serviço para a Funseio, que é uma faculdade lá de Holanda e tal. E aí foi um período de 2 anos que eu tive imerso num processo de produção extremamente profissional, assim. E ao mesmo tempo que não se distanciava nem um pouco daquele universo que eu tinha conhecido aqui, que era um computador ainda, cara. Uma coisa que eu percebi nessa trajetória inteira, sempre a minha ferramenta de trabalho era um computador. E nenhum computador muito absurdo, não era o mais poderoso. Eu vinha ter um i7 quase que recente, assim, sabe? Essa máquina mais forte, assim, mas até então era computador simples. Então, fazer esse negócio aí funcionar, mas lá em Volta Redonda. Depois que eu tive essas oportunidades lá no Rio, eu vi que tinha um mercado muito maneiro aqui na região. Ia trazer muito mais credibilidade e muito mais, eu acho que, proximidade do que eu acreditava, porque lá no Rio era, assim, chegava até mim, tudo, eu tava sentado e o trabalho vinha e eu executava legal. Talvez a questão do desafio não tava presente, Isso, então acaba meio que, tipo assim, tava fazendo, mas... Ele tava presente pela técnica, mas não tava presente pela verdade do trabalho. Eu acho que era assim, poxa, querendo ou não, quem chegava até mim já estava com o processo completamente pronto. Era uma faculdade, era a Sony, era um artista, já tinha ganhado. Então o meu trabalho não ia ter um peso real sobre aquilo, para aquilo acontecer de verdade, sabe? Aquele lance de tirar da pedra. Exato, cara, não existia. E aí quando... E sempre o Canjica, quando eu vinha pra BR, que eu tava no Rio, vinha visitar a galera, conversar com a galera, eu vim apresentar pro trabalho do Canja. E o Canja, pô, sempre achando maneiro, falando, pô, massa, né? Maneiro, cara, sempre incentivando. E eu vi o espaço, falando, pô, mano, dá pra fazer uma parada maneira aqui, cara. Vou colar nessa cena aqui um dia, sabe? Quando eu retornei, aquele lance de grana, né? O filho tinha acabado de nascer, já tava com toda uma estrutura familiar girando já, tipo aluguel, enfim, as contas. A minha primeira atitude foi para procurar empresas, assim, agências de publicidade, produtoras, oferecer seu trabalho. Oferecer meu trabalho, isso. E aí tive a oportunidade de trabalhar com muita gente aí em Volta Redonda, fiz muita propaganda, assim, pra publicidade, só que aquilo não era... Ainda assim tava no ambiente que era aquilo que eu tava falando. Mesma coisa que você tava vivendo no Rio. Mesma coisa. Numa expressão, sim, talvez menor, mas ainda era muito próximo daquilo que eu vivia. E ainda estava tendo a necessidade do desafio. Aí foi quando eu joguei tudo pro alto mesmo e falei, não,
agora vamos fazer só o autoral. Chega desse negócio de atender o que vem pro conforto, vamos sair da zona de conforto. Vamos surpreender o mercado. Vamos surpreender o mercado. Mas segura um pouco aí, a gente vai dar um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta na moral no 36 no seu canal local. Produção de metal, poluição total, set já tá foda, agora vamos mandar ver. LaserCam. Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCam, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801, 3342-5801. LaserCam. Estamos de volta, Giro Cultural na área novamente. Continuar aqui com o Leandro Rezende. Aí você chegou em Volta Redonda, cara. Aí entra aí o Wave Studio na cena de novo. Você tendo contato com o Canjica, com a galera da cena underground, alternativa. Tava botando, sofrendo para poder colocar as coisas para fora e aí entra você na cena. Como é que isso acontece? Aconteceu de uma forma também muito inusitada, cara. Quando caiu a consciência de que tinha um diamante bruto na cidade, que precisava ser lapidado, que eram os artistas, e que tinha profissional competente na área para produção, que não estava, às vezes, sim, percebendo que esses artistas deviam ser produzidos e estavam ali simplesmente girando no mercado, eu falei, não, peraí, cara, vamos organizar essa história para funcionar. Aí eu encontrei com a James e com o Caetano, lá na vila, eles estavam fazendo aquele evento na rua. E a James botou 50 milhões na minha mão, cara. Que eles tinham acabado de comprar lá. Mexe aí. Tipo isso. Aí, Leandro, desenrola. Aí eu falei, pô, massa, cara. Eu peguei, gravei o evento todo e tal, foi bem legal. E quando eu fiquei com aquele produto em casa, é muito maneiro, cara. Tava a Mad Band, tava o pessoal da Imóvel. Tinha uma galera lá que eu vi que era verdade aquilo que eu tava pensando. Eu falei, não, tem uma galera muito boa que merece uma atenção maneira aqui, assim. Então, em dezembro, mais ou menos, de 2013, no Rio Canjica a gente começou a ter conversas mais sólidas sobre fazer uma parceria mesmo. Ele tinha essa sala como um local de segundo ensaio, uma segunda sala de ensaio. A gente chegou num acordo onde essa sala passaria a ser uma ilha de edição e a gente ia começar a oferecer o serviço para o trabalho para a galera. E pelo incrível que pareça, cara, foi muito mais rápido do que a gente imagina, assim, porque eu achei que ia ter uma resistência por parte dos músicos, assim, por questões de valores, é um investimento, querendo ou não, quando você vai trabalhar com produção mais concentrada, que respeita a pré-produção, produção, pós-produção, respeita todas as etapas todas corretas, roteiro, planejamento, enfim, a previsão de coisas que podem não dar certo, enfim. Às vezes você tem uma certa dificuldade, mas não foi o que aconteceu. As bandas começaram a aparecer e fazer um investimento.
que eu sugeri a princípio que fosse realmente quase simbólico para que a coisa acontecesse, assim. E eu já temia que esse valor simbólico não fosse rolar. Bem assim. aceito, né? Achei que não seria muito bem aceito. E aí aconteceu o clipe da Banda Imóvel, aconteceu o clipe do Otávio Caramel, que era uma surpresa, foi uma surpresa pra gente, né? Porque ele é um sambista, farmacêutico, se aventura pelo mundo do samba, chegou aqui, largou a faculdade, acreditando completamente nesse sonho dele, e aí a gente comprou também pelo peso que ele colocou na história que tinha atrás, e aí nasceu esse clipe do Otávio também, foi, pô, muito massa o resultado, assim, pelo envolvimento de todo mundo, assim, que teve, os atores, que na verdade não eram atores, eram todos da família dele, aí você vê no clipe, mas esse galera não é ator, e a galera mandando... Parece mesmo. Parece que são atores, sabe? Então, o pessoal que começou a se envolver, a energia que começou a se reunir nesse espaço foi muito maneira. Tá rolando. E só começou a trazer mais pessoas e mais pessoas. Aí surgiu a banda Navegantes, aí depois veio a banda Kruger, que é uma banda de death metal que tava num ambiente completamente distante, assim. Pô, do samba ao death metal. Do samba ao death metal, sabe? Então eu falei, não, tem alguma coisa de muito massa. E o Kanja, quando ele começou a oferecer essa questão do áudio com uma qualidade massa, pra essa galera também que às vezes chegava com um material que não tava bem produzido e tal, aí eu percebi que realmente era uma química que ia funcionar. O exemplo, Canja, dessa questão do Otávio Caramel, eu acho que é interessante, né, cara? Porque o cara chega aqui no estúdio, tipo assim, aqui, eu como músico conheço o Wave Studio mais como um local de ensaio do que como um local de gravação. Então o cara chega aqui, tipo assim, totalmente cru, tipo, pô, como é que eu vou produzir? E aí essa história toda começa a nascer aqui, tipo, eu quero gravar um clipe, mas como é que eu gravo um clipe? Primeiro eu tenho que ter o áudio, primeiro eu tenho que ter uma produção bacana. Como é que foi isso com o Otávio, assim, cara? Cara, exatamente. Quando aqui, até por ser conhecido por estúdio de ensaio, o músico é mais fácil o cara que está começando passar por aqui do que o cara ir logo lá na mega produtora. Então, acaba que aqui é uma passagem, assim, muita gente da região vem aqui no início do seu trabalho artístico. E o Otávio, ele é um cara assim, por ele trabalhar com teatro, a gente viu assim, pô, um cara iniciante na música, que toca som, voz e violão, mas pratica teatro, apresenta peça. Aí, pô, perfeito, o cara não precisa estar experiente e tal, vamos trabalhar com esse cara, lapidar, e assim, em questão de 3 meses, assim, um cara, voz e violão, estava se apresentando na Baixada Fluminense no bairro Bangu lá. Assim, a gente meio que fez o cara, abriu o caminho pro cara, olha, é possível. Hoje ele tá tocando na Baixada Fluminense o samba dele lá, entendeu? Legal, né? O samba de Bangu, assim. Ele fez um samba oficial pro Bangu. Fez uma apresentação no churrasco de comemoração de 110 anos do time. E ele chegou aqui com voz de violão, então é muito massa. E esse intento de poder tirar, dar visibilidade, dar condições dos artistas regionais, os caras que estão até pouco tempo atrás não tinham os estúdios de ensaio, então eram as bandas de garagem, né, cara? Tipo assim, essas bandas de garagem com esse potencial chegar a ter uma visibilidade hoje com as mídias digitais e tal. Tipo, o cara grava um clipe, bota na net, essa parada foi realmente de qualidade, tipo assim, o negócio começa a viralizar, cara. Tipo assim, o meio em si permite, né, cara? Então assim, é bem legal isso. Você agir no local, mas com uma mente global. Muito legal. Tipo, já pensando assim, cara, isso aqui eu tô fazendo em Volta Redonda, tô usando os meus familiares como atores aqui, tipo assim, numa cooperação coletiva e tal, mas isso aqui é local, mas a abrangência global, mundial por causa da rede, né, cara? Eu acho que essa mentalidade surgiu muito forte lá em Orlando, porque quando eu enxerguei que 90% dos funcionários dessa faculdade não eram americanos e que o início do trabalho deles aconteceu no país deles, assim,
Eu falei, cara, tem alguma coisa Tem uma parada aí por trás. Tem alguma coisa por trás disso, cara. E era paixão. Era o que separava os funcionários lá, era a galera que gostava muito do que fazia. Isso é fundamental, né, cara? É fundamental, cara. Isso é a base do processo. E o que a gente meio que busca nesses profissionais que vêm até a gente aqui é enxergar essa paixão. Porque é inevitável que o trabalho fique maneiro. Todo mundo que está envolvido vai dedicar tudo. Quando você tá querendo realmente. Isso, tá movido pela paixão, né? Exato. Você é movido pela paixão. Você é movido pela paixão, o negócio funciona muito bem. Vamos conferir um pouco do trabalho do Leandro no computador, que é a ferramenta de trabalho dele. Daqui a pouquinho a gente volta, fica com as imagens do Diogo Amora, na moral, na 36, no seu canal local. Um pensamento de sorte, para que você não esqueça, para que eu não enlouqueça. Essa canção é pra você que já não sai mais da minha cabeça. Se você quisesse ter alguma coisa comigo, pode crer que certamente eu iria me prontificar. Seu olhar de indiferença sempre me distanciou. Agora pode me ouvir. LaserCam. Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCam, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCam. Estamos de volta para o terceiro bloco. O seu trabalho em si começou no computador. Você já contou um pouco dessa história, assim, a gente percebeu que, tipo assim, cara, começou de forma rudimentar, baixando o programa, pegando plugin e boca a boca. Não, aquele programa faz isso, a ferramenta tal faz aquilo. E aí teve uma imersão muito grande em relação ao profissionalismo e tal. Mas a coisa tá aí, a gente percebe que Continua. qualquer um, assim, bem entre aspas, mas qualquer um tem acesso. A que se dá isso, cara? Como é que se dá esse processo e o que você percebe que vai acontecer daqui pra frente, assim, nesse mundo de computação gráfica, de videoclipes, enfim? Certo, eu acho que assim, esse processo está acontecendo, de muitas pessoas que vinham de um mundo muito técnico começar a perceber que os programas que estão surgindo, que as novas empresas que estão fazendo esses novos sistemas de simulação, enfim, de 3D, ou de áudio, ou de design de som mesmo, eles estão percebendo que está sendo simplificado, que a ferramenta está se tornando mais intuitiva e que o objetivo é a criatividade, não a defesa da técnica. E a rede social, ela permite que muitas pessoas saibam disso de forma muito rápida.
você não fica preso a essa informação. Não, galera, dá pra fazer, mas aí pra eu saber que dá pra fazer, eu tenho que ir lá no curso. Eu acesso um site e esse site vai me trazer informação. E a única coisa que eu preciso saber é o endereço desse site. Só que a rede social me joga direto dentro desse site. Entendi. Facebook, Twitter, enfim, qualquer uma dessas redes. Às vezes o Instagram posta um concept art de um artista japonês que desenvolveu esse desenho com um programa novo que está sendo desenvolvido por uma empresa norueguesa. Eu falo assim, caramba, que loucura! Aí você vai lá no site dessa empresa, baixa o programa, que geralmente está disponível gratuito, porque é a fase beta, que é a fase de teste. Uhum. Ali você vai compreender como é que é aquela dinâmica de criação que geralmente ela está muito parelhada com outra que já existia. Então, nessa história confusa, tipo que a rede social é um emaranhado de informações confuso mesmo, se o profissional gostar do que faz e tiver o interesse de fazer a pesquisa da forma adequada, ele vai chegar ao conteúdo mais fino. Uma coisa vai pinçar a outra, e quando ele enxergar, ele vai estar com o que tem de mais interessante na mão dele. Através de fórum, através de... E quanto mais se evolui, mais se facilita. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o 3D, eu pensava assim, pô, quero modelar um prédio, quero criar um carro. Hoje em dia, os sistemas que... Antes eu queria fazer um carro e um prédio para colocar o carro passando na frente do prédio. Hoje eu consigo fazer uma cidade em 20 minutos. Porque os sistemas os programas já começaram a pensar, pô, tem uma galera que não quer fazer só o prédio, tem uma galera que quer construir a história com o prédio. Entendeu? Então, eu posso aprender a modelar o prédio, inserir esse modelo que é meu, que é original, para dentro desse sistema de reprodução e replicação de objetos, e ele vai construir uma cidade. Eu modelo um carro, pô, mas eu ia precisar quantos carros nessa cidade? Quantas cores de carro tem nessa cidade? Já tem um sistema que já facilita esse processo também. Então, aquilo que era, caramba, velho, vou ter que fazer uma animação que tem uma pessoa passando de um lado pro outro. Não, aí você para de pensar no processo técnico da animação e começa a pensar na história, começa a pensar na ferramenta. E o computador facilita isso. É enxergar que a rede social e que essa informação que está sendo deliberada de forma extremamente voraz, eu acho que os programadores e quem está envolvido nesse mundo quer mesmo que mais artistas surjam. Então, eu acredito que no futuro... Se o cara tiver interesse, ele vai ter espaço. Né? Não vai ser mais... Não vai ser um processo elitista. Não vai ser aquela coisa assim, só as gravadoras ou... Não, um jovem de 15 anos, quando for apresentar um trabalho de escola, ele já vai muito provavelmente apresentar isso com um 3D complexo. Pra hoje. Eu lembro que quando na minha época apresentava uma maquete, você até que comprava na papelaria você comprava na papelaria o isopor, aí fazia. Hoje em dia, tipo assim, não, apresentação do Data Show, papapá. O cara já apresenta lá a maquete dele em 3D. Eu não creio que isso está muito longe de acontecer. Não está muito longe, não. Perceber, assim, que a informação de alguma forma está sendo democratizada é muito legal. Eu não peguei muito essa época, mas eu consegui viver isso ainda. Tipo assim, cara, uma pessoa comprava um CD ou tinha algum programa, um gibi, cara, tipo assim, a gente cruzava a cidade pra ir conhecer o cara que tinha. Então assim, de alguma forma você buscava a informação. Pra galera que tem essa mente de que quer informação, tá aí. O grande risco é, por causa do emaranhado, você se perder. Se perder, Porque, sei lá, você tá no Facebook ou no Twitter, pô, você tá vendo entretenimento, você tá vendo... E assim, e as coisas que realmente são informações pra acrescentar na sua carreira, ou seja lá qual for, você acaba se perdendo. Porque, pô, eu vi um artigo um dia desse que um jovem, uma criança de 7 anos, tem mais informação do que alguém, tipo assim, um idoso de... 1920, sacou? Então assim, é gritante, o cara a vida inteira dele teve menos informação do que uma criança de 7 anos. Pô, então a desproporcionalidade, assim, o avanço da informação é algo muito legal. E assim, não sei se está todo mundo acompanhando isso, mas é bem legal parar para refletir sobre essa questão. Justamente para refletir, a gente tem que partir de um princípio simples, assim, por que o Facebook se tornou uma das empresas mais valiosas
no mercado mundial. E ele é gratuito. Tipo, é uma coisa meio. É uma pergunta interessante. É gratuito e sempre será. E ao mesmo tempo é a empresa que mais vale grana. Boa pergunta. Não, boa pergunta, não é? Porque essa ferramenta, o Facebook, ele se tornou a mídia instantânea do mundo. Hoje uma empresa de qualquer lugar do planeta pode mandar uma informação em tempo real para qualquer pessoa de qualquer ponto do planeta, desde que ela esteja dentro do Facebook. Então isso vale dinheiro. As pessoas querem acessar essa informação. O grande segredo do Facebook, eu acho que é você utilizar ele como uma ferramenta de trabalho. Se você utilizar ele só como lazer, o risco de você se perder no meio dessas informações desconexas é muito grande. Bom, é lógico que você pode se divertir, é lógico que você pode ter o seu entretenimento ali. Só que a partir do momento que você só usa ele para isso, a tendência é de que seu feed de notícias se enche de coisas desnecessárias do seu dia a dia. Cara, eu curti pra caramba esse bate-papo, muito legal, assim, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua trajetória. Já te conheço há muito tempo, mas assim, contando assim, a trajetória de forma mais sistemática, assim, foi a primeira vez. E é muito legal, espero que você tenha gostado também. Confere aí agora alguns dos projetos do Leandro Rezende, na Moral, no 36, do seu canal local. Existe uma geografia, e existia, como até hoje existe uma geografia para dormir, porque tem um frio, tem um vento que bate sobre as costas, em que não tínhamos muitas condições. E era um período em que as pessoas, na verdade, não davam atenção, como até hoje não dão atenção. Quando você para em uma lanchonete e um morador de rua bate no seu ombro, ele pede um pedaço de pão. A primeira coisa que você faz, muitas das vezes, é rejeitá-lo. E, enfim, ele só quer um pedaço de pão. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer, hoje, com o mundo da tecnologia, o seu telefone, o seu iPhone, o seu iPad. Ele quer simplesmente um pedaço de pão, um pedaço de salgado. Quando ele não encontra nas suas mãos, ele é obrigado a encontrar na lata do lixo. E quando ele não acha na lata do lixo, aí ele tem que usar as drogas sintéticas, como a cola, como o tiner. Som e inteligência emocional. Estudos alemães comprovam que as respostas físicas aos sons são constantes. Disse que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida. Considera-se que a música brota de uma fonte misteriosa que anima tudo que possui vida. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a ter sua consciência alterada pelos sons. Certos sons, como de uma torneira pingando ou uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos ou até irritados. Outros, como o bramido do oceano, o ruído leve do vento nas árvores, nos causam uma sensação